Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Esse é o nosso vídeo da semana 4 de Geografia PET 4, quarto bimestre. E o tema do vídeo é Aspectos Naturais de Minas Gerais. Primeiro, nós vamos falar sobre o relevo. A superfície da Terra não é toda igual. Ela apresenta diferentes formas com altitudes variadas. Se você fizesse uma viagem de carro por todo o Brasil, notaria que existem lugares bem mais altos do que os outros e também que alguns são mais ondulados e outros mais planos. Então, esse conjunto de diferenças na forma da superfície terrestre é chamado de relevo. Então, relevo é as diferenças na forma da superfície terrestre. As características do relevo de Minas Gerais fazem com que o estado apresente a altitude mais elevada do Brasil. A superfície do estado é composta por relevo, com altitude que oscilam entre 900 a 1.500 metros. Além disso, é possível identificar 5 unidades de relevo, mas precisamos saber o que é altitude. Então, vamos entender o que é altitude. Altitude é a distância em metros medida na vertical entre o nível das águas do mar e um dado lugar. Então, vamos entender aqui com essa imagem. Então, nós temos aqui o nível do mar. A partir do nível do mar, a altitude aqui é 0. Então, a elevação que tem aqui até o nível de um determinado lugar, no caso aqui nós temos este lugar aqui como exemplo, nós vamos contar o nível de elevação em metros. Neste caso aqui no exemplo, nós temos 300 metros de altitude. Então, você vai olhar na vertical. Então, em relação ao nível do mar, né, na vertical e a elevação para cima, nós dizemos que é metros de altitude em relação à altitude positiva. Então, aqui, em relação à altitude positiva. Em relação à profundidade, que é a partir do nível aqui do mar, e a profundidade de metro, nós dizemos altitude negativa. Então, altitude é a distância em metros medida na vertical, que é essa posição aqui, em relação ao nível do mar. O nível do mar começa a partir do 0, em um determinado lugar. Vamos agora conhecer as formas de relevos de Minas Gerais, principais, que são Planalto Cristalino, Serra do Espinhaço, Depressão do Rio São Francisco, Planalto São Francisco e Planalto do Paraná. Planalto Cristalino apresenta altitudes médias de 800 metros dos planaltos e nas proximidades da zona da mata. Essa altitude diminui. Ocorrem também depressões que dão origem aos vales do rio Jequitinhonha e Rio Doce. Estes são formados por rochas cristalinas. Serra do Espinhaço apresenta uma altitude média de 1.300 metros. A Serra do Espinhaço liga a cidade de Barão de Cocais, no estado de Minas Gerais, à cidade de Xique-Xique, na Bahia. Depressão do Rio São Francisco ocorre na parte oeste de Minas Gerais, na direção norte-sul, com altitude média de 500 metros. Planalto, São Francisco, constitui um espaço composto por chapadões com relevo acidentado, dividido por vales. Apresenta altitude média de 1.000 metros. Planalto do Paraná possui altitude média de 600 metros, com a presença de diversos rios como Prata, o Tijuco e o Araguari.
Aqui nós temos exemplos de relevo. Então, aqui nós temos o Planalto. Observe como ele é um lugar elevado, né, mais alto, e a sua parte de cima é uma parte plana, por isso é plano, alto, é elevado, alto e plano, né? Nós temos aqui a serra, nós temos aqui uma montanha, conjunto de serras, de montanhas vai formar uma cordilheira. Aqui a elevação que tem próxima à montanha nós chamamos de colina. O vale fica localizado entre serras e montanhas e cordilheira. E aqui nós temos depressão, que é um pouquinho acidentado, e aqui uma planície, é um lugar plano e baixo, por isso nós dizemos planície. Agora nós vamos falar sobre o clima. No território mineiro, o clima que predomina é o tropical de altitude, além de apresentar o tropical. Então, em Minas Gerais, nós temos dois tipos, o tropical de altitude e o tropical. O primeiro, que é o tropical de altitude, ocorre nas áreas mais elevadas, nas quais desenvolvem temperaturas que variam de 17 a 20 graus Celsius, com índices pluviométricos que superam os 1.300 milímetros anuais. O clima tropical, que é o segundo, apresenta nas áreas mais baixas. A temperatura nessa região oscila entre 22 e 23 graus Celsius, com duas estações bem definidas, com verões chuvosos e invernos secos. As chuvas no norte do estado variam de 700 a 900 milímetros e no sul de 1.300 a 1.400 milímetros. Agora nós vamos falar sobre a vegetação de Minas Gerais. Quanto à cobertura vegetal, em sua fase original ou nativa, era composta pelo domínio do Cerrado, Mata Atlântica, campos rupestres e mata seca. No passado, o Cerrado abrangia quase 50% do território estadual, especialmente na parte central, oeste, noroeste e norte. A Mata Atlântica ocorre no sul, sudeste, central e leste. Hoje, praticamente não existem áreas preservadas com esse tipo de vegetação. Agora nós vamos abordar sobre a hidrografia. A rede hidrográfica do estado de Minas Gerais é constituída basicamente pela bacia dos rios São Francisco e do Paraná, além de outras secundárias que se dirigem em direção ao Oceano Atlântico. A bacia do São Francisco possui como principais afluentes os rios Carinhanha, Urucuia e Paracatu, Paraopeba, Rio das Velhas e Verdes Grandes. Já a bacia do Paraná é constituída pelos rios Grande, Paranaíba e além de outros afluentes. Os principais rios são Rio das Velhas, Rio Doce, Rio Grande, Mucuri e Jequitinhonha. Vamos às atividades da quarta semana. Atividade número 1, marque com o V para verdadeiro e F com as alternativas falsas. Volte no texto, faça uma nova leitura antes de marcar VOF entre os parênteses e aí de acordo com as informações. A primeira questão, ela se refere à informação do relevo. Então, para responder a primeira questão, você vai ler a parte que se refere ao relevo de Minas Gerais. Questão número 2, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Ainda o trecho corresponde a relevo também. Leia o trecho que corresponde ao relevo para você fazer a associação correta. Então, de acordo com a explicação lá do relevo, você vai fazer a associação entre parênteses.
colocando o numeral 1 para a frase que corresponde ao Planalto Cristalino, 2 para a Serra do Espinhaço, 3 para a depressão do Rio São Francisco, 4 para Planalto São Francisco e 5 para Planalto do Paraná. Então, faça associação com a numeração na segunda coluna. Questão número 3, responda com atenção. Para responder a questão número 3, você vai ler o trecho sobre clima. Primeira questão do clima, letra A. Qual o clima que predomina em nosso estado? Então, no estado de Minas Gerais, de acordo com a leitura do texto, lá tem 2 climas, né, que predominam. Então, escrevam aqui no espaço correspondente quais são eles. Questão número 3, ainda letra B. Como é o verão e o inverno neste clima? Então, são 2 tipos de clima. Você vai explicar como é o verão e como é o inverno nesses 2 tipos de clima. Então, você responde a questão da letra B de acordo com a sua resposta da letra A, para você fazer a explicação em relação ao verão e inverno. Questão número 4. Marque com V para verdadeiro e F para falso. A questão número 4 vai falar sobre a vegetação. Então, leia a parte sobre vegetação e, de acordo com o entendimento do texto, marque V ou F. Questão número 5, marque a opção correta. Os principais rios de Minas Gerais são. Para responder a questão número 5, você vai ler sobre a hidrografia e vai marcar com o X quais são os principais rios de Minas Gerais. Então, crianças, finalizamos o vídeo da 4ª semana de Geografia. Leia os textos novamente antes de responder as questões. Um abraço a todos, até a próxima aula.